Valendo! Começando mais um episódio do Be a Giant Podcast. Um podcast que para você que é pequeno e médio empresário, está querendo escalar e crescer o seu negócio, estamos iniciando mais um ano, porque a gente estava gravando temporadas de janeiro, né, Natália Freitas? Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde, bom dia, boa noite, Cláudio. A gente gravou os episódios de janeiro em dezembro. Esse vai para março. Esse vai para março? Esse já é para março? Caraca, já gravou o episódio em janeiro. Sim, senhor. Então é isso. Já gravou, eu tô ficando velho, não estou sembrando, então estamos aqui começando mais uma temporada, gravando podcasts para a nossa temporada agora, os próximos episódios em janeiro. O ano já começou, estamos em... Que dia é hoje? Fechando quase o primeiro trimestre já. Que primeiro trimestre? Ué, não, se vai ao ar em março ou o quê? Não, mas começou em janeiro, nós estamos em fevereiro agora. Eu não consigo falar isso. E temos um convidado hoje. Cristiano de Maios, sócio fundador da DDM. E aí, amigo, tudo bem? Eu e o Cris, a gente se conhece, deve ter uns entre 15 e 16 anos. 2010, 2000. Isso. Cris era fornecedor da Estácio, na época que eu trabalhava em Estácio, ele cuidava da empresa. Ainda Estácio. Na época que eu cuidava de toda a operação financeira da Estácio, cuidava do quanto receber, quanto pagar, tesouraria, cobrança. E a DDM era uma baita parceira da Estácio na área de cobrança lá. E continua. Continua. Agora Edux. Edux, mudou o nome Edux. E a gente tá... eu falei, pô, Nath, vamos chamar o Cris, o pessoal da DM, para conversar, bater um papo, porque a gente falou muito no final do ano, Cris, sobre planejamento, né? Uhum. E quando a gente olha para 2026, é um ano desafiador, né? Muito. Por volatilidade e tal, economia esquisita, estável, eleição, Copa do Mundo, 11 feriados. Parece que tudo vai acontecer esse ano. Tudo vai acontecer esse ano. E taxa de juros alta, inadimplência alta, né? E eu acho que existe... primeiro, uma pergunta. Como é que você está vendo o cenário, dado que você está... Quanto tempo você está no mercado cuidando de... Então, eu não vou falar de cobrança, porque, assim, óbvio que durante muito tempo a especialidade da DDM foi cobrança, mas hoje vocês têm um hub de soluções financeiras para o mercado de educação, não só de cobrança, mas, obviamente, o carro-chefe ainda é cobrança. Como é que você vê o mercado hoje, a inadimplência como um todo nesse ano? Como é que está o mercado de... Eu gosto de falar de inadimplência, né? Como muitas pessoas... Ninguém gosta, só você. Eu gosto de falar. Mas, assim, muitas pessoas pensam que... O que você falou, o país está muito instável. A inadimplência só cresce. Aí pensa, não, para a empresa de cobrança é bom. Não é bem uma verdade isso, né? Porque não tem dinheiro circulando. Então, isso... Menos dinheiro, pior, né? A DDM ela acaba tendo que investir mais para ter o mesmo retorno ou para melhorar o retorno. Porque então, a cobrança fica mais difícil, tá todo mundo mais devendo, caro fica cobrar. mais caro cobrar, né? É isso. Mais esforço, né? A taxa de sucesso lá, ela... Exatamente. Ela tem essa... Então, assim, não é uma verdade que quanto mais inadimplência, melhor para a empresa de cobrança, né? Mas, assim, desafiador. Eu acho todo ano eu costumo dizer que a gente estabelece no nosso planejamento quais são os desafios que a gente vai ter para o ano seguinte, né? E quando as coisas estão andando bem, a gente acaba tendo que criar algum novo desafio. Esse ano a gente não tem esse problema. Que desafio tem a vontade. Para mais de meta, né? Tem a vontade. Então, assim... Tem mais desafio que ano. Tem. E aí, quando isso acontece, eu aprendi também nessa jornada, não sei se você vai lembrar com quem, mas eu aprendi que eu tenho que escolher 3 para resolver. Isso. Então, eu carrego isso desde de quando nos conhecemos. Você muito bem ensinou isso. Então, assim, a gente define quais são os 3 principais e bora resolver. Vamos resolver. Não dá para resolver todos, né? Vamos definir 3. Então, assim... Esse eu aprendi com o Júlio Pinto. Eu aprendi com o Júlio Pinto. Ele falava que, assim, em chuva, pega 3, resolve essas, depois você vai resolver o resto. Então, assim, hoje, para o ano de 2026, a gente já
estamos em fevereiro, né? Então, assim, eu tive uma grande dificuldade para fechar o orçamento. Então, foi um ano... Eu acho que o principal desafio lá da DDM foi esse, foi de definir, de deixar muito bem definido essa questão de orçamento, para ver para onde é que os investimentos vão ser direcionados. Por mais que possa parecer óbvio que tem que se investir em tecnologia, mas isso, para a gente, é uma coisa que, independente da inteligência artificial, a gente já faz desde sempre. Então, um investimento, é para onde definir, para onde vai o investimento da empresa. E, assim, eu acho que toda empresa responsável, quando fecha o orçamento, o desafio passa a ser cumprir aquele orçamento e passa a ser alcançar aquelas metas. Então, independente dos fatores externos, independente de como está o país, a gente tem que, óbvio, olhar para o contexto, olhar para a realidade. A gente cria a nossa própria realidade, né? Isso. É o que eu falo pra caramba. É tal, isso. etc. Eu vou criar aquela dali, vamos fechar naquele nosso mundo DDM, os colaboradores sempre dentro ali da mesma cultura e aí vai. A coisa, hoje eu tenho o prazer de falar que nos últimos 5 anos a DDM bate as suas metas. Então, assim, isso é uma empresa que com 25 anos de existência continua crescendo, 2 dígitos. Então, isso para a gente é prazeroso falar, né? E a gente costuma ser, e ainda assim, sendo uma empresa conservadora, que nós somos bem conservadores. Isso é verdade. Mas assim, eu não vejo assim, de verdade, nenhuma grande desafio em relação à economia. Porque eu acho que vão ter, hoje, eu acredito sim, que vão ter todas as questões políticas que não compete a gente falar, mas que com proporções maiores ou menores, na realidade do país que vivemos e amamos, iguais, né? Parece que acaba sendo um mais Déjà do mesmo. vu. Parece mas ser. é o que a gente fala, né? Eu falo muito sobre isso quando eu falo sobre planejamento e tal, etc. A gente fala, né, de... É cíclico, né? Todo ano pré-eleitoral é a mesma coisa, é o mesmo cenário e tal. Aí o pessoal falou, não, porque esse ano tem Copa do Mundo. Eu falei, cara, deixa eu te contar uma coisa. A Copa é de 4 em 4 anos, a eleição é de 4 em 4 anos e sempre no mesmo ano. Vai sempre acontecer. Deixa eu te contar uma coisa. É que igual dia 25 de dezembro é o Natal, hein? Natal, esse ano vai cair dia 25 de dezembro, né? É isso. É difícil, né? Mas assim, Klaus, eu como um cara otimista e confiante, ainda assim, eu acredito que a gente consiga avançar. Eu acho que vão ter vários desafios, mas a gente vai conseguir avançar. Boa. A gente vai conseguir alcançar. Calibrar ali a meta, calibrar as expectativas, né? Eu acho que isso é importante. Na DDM nós somos 4 sócios. Roberto e eu, nós somos os fundadores. E nossos irmãos que já trabalhavam com a gente há algum tempo, então desde o início da nossa jornada, hoje também fazem parte do quadro societário e têm posições importantes e fundamentais na empresa, Eduardo e Rafael. O mais importante dessa história toda é conseguir alinhar as expectativas de todo mundo, né? Que cada um tem a sua característica. O Rafael é o responsável do jurídico, né? É um cara advogado. Eu também sou advogado de formação. Eu ia falar, vai trair a... Não. Jamais. Advogado raiz. Eu sou o quê? Não, eu não sou nada. Não. A minha formação também é no direito. Mas eu acabei indo para outros lados, acabei fazendo pós-graduação em business, fazendo MBA em gestão, acabei de fazer uma pós também de inteligência artificial e inovação. Aliás, você está cuidando de inovação, né? Você está cuidando a sua função dentro da DDM é inovação. Acabou caindo, eu fui apontar, tivemos uma votação na diretoria e foi 3 votos a 1, eu acabei tendo que... Entendi. Sentar. Bem democrático cadeira. isso. Exatamente. Mas assim, é um prazer porque é prazer e um desafio pessoal, porque eu nunca vi uma coisa mudar, nada mudar tão rápido dentro de uma empresa.
Hoje, quando você inicia um projeto, o primeiro grande erro, quando eu fui olhar para a inteligência artificial, foi ter me matriculado numa pós-graduação lato sensu. Tu entende? Pós-graduação. 18 meses. Até terminar, já quando mudou terminou, o já que mudou você tudo. aprendeu. Mudava Mudou o na módulo semana. 1. Exatamente, módulo 1, quando eu queria estudar alguma coisa. Já tinha passado. Já estava ultrapassado. Comecei a estudar ChatGPT. Quando eu concluí, O ChatGPT já era ultrapassado. Já era o ChatGPT, aquele primeiro foi Já o que eu era o estudei. vô das IAs. Então, assim, não. Tipo Esse já foi o primeiro. Eu chamo de erro, né? Mas o primeiro erro foi ter feito uma pós-graduação. Mas, brincadeiras à parte, para mim fez toda a diferença. Que para mim. Eu com aquela cabeça de advogado, né? Você olhar para a tecnologia, olhar para gestão com tecnologia, isso me fez muito bem. Ampliou muito. Mas do ponto de vista do pequeno e médio empresário, né? Pegando a linha do raciocínio da inteligência artificial e tal, etc. Uhum. Hoje, quando a gente fala de cobrança, eu tenho a nítida percepção, né? A gente estava falando, brincando isso aqui antes de começar, dizendo o seguinte, né? Eu ainda acho que a galera tem uma percepção de cobrança daquela galera sentada num auditório, numa sala. Naquela sala gigante. Com 400 pessoas, todo mundo ligando, tal, etc, etc. Esse negócio está completamente ultrapassado, né? Hoje não se faz mais cobrança assim. Não, exatamente. Mas a gente conseguiu ganhar eficiência, porque o grande lance você sabe, consultor de pequena e média empresa há muito tempo. E uma das coisas que eu falo pra galera, eu falo assim, galera, tem dinheiro na mesa quando a gente fala de cobrança. E aí a galera sempre volta e fala assim, mas é caro cobrar, né? Porque, se eu botar uma pessoa interna, eu não tenho escala, não é eficiência, né? Eu não vou conseguir. E quando eu vou contratar pra fora, também acaba gerando uma equação que não funciona. E a galera fica meio fazendo... Assim, ninguém faz uma cobrança decente, né? Para pequeno e médio empresário. É meio barro, meio tijolo. Meio que absorve o prejuízo. E tal. Acaba assim, não investindo na carteira. O que a galera acaba fazendo é colocando no preço o custo da inadimplência. O que é ruim para todo mundo, porque sobe o preço para todo mundo nessa história, né? Então, como é que você vê essa... eu vou juntar uma pergunta com uma coisa com a outra, né? Como é que você vê a possibilidade de construir cenários onde a gente consiga buscar eficiência de cobrança para o pequeno e médio empresário? Ou seja, o que esse cara pode esperar hoje de solução que caiba no bolso dele e consiga eficiência? A pergunta do milhão. Exatamente. Todo o plano do ano do Cris. Não, agora ela é uma pergunta. Eu sei que eu fiz ela quando a gente estava fazendo o planejamento estratégico, então eu tô fazendo de sacanagem, eu sei, porra. É uma pergunta extremamente com uma resposta extremamente complexa e eu consigo desenvolver o tema, exatamente. Eu vou tentar te responder com sim ou não, tá? Assim, tá bom. Sim, é possível. Ok. Sim, é possível. Sim, é possível gerar soluções de cobrança usando inteligência artificial do ponto de vista eficiente e do ponto de vista que cabe no bolso do cara que é pequeno e médio empresário. Sim, isso é um fato. Mas não está pronto ainda. Não, então. Aí vamos lá. Porque... vou falar o que eu falei dos sócios do grupo DDM. Tem que ter o alinhamento de expectativa. Quando a pessoa pensa em IA, qualquer pessoa que não trabalha e não usa ferramentas de IA, ela acha que vai implementar a IA no seu negócio e vai transformar o seu negócio. Ela fala, olha, eu vou comprar uma IA que vai fazer cobrança. Não, mágica, né? Exatamente. Mas as pessoas hoje entendem que a inteligência artificial é uma mágica. É isso. Tá? E não é assim que funciona. Não. E aí o alinhamento de expectativa ele é muito importante. Por que eu te digo sim? Porque hoje a DDM tem diversas soluções, e aí eu vou chamar de soluções, mas são agentes que nós implementamos internamente para melhorar a eficiência interna nossa, que são agentes de atendimento dos e-mails. Então, assim, hoje a gente
por incrível que pareça, por mais que o WhatsApp domine toda a comunicação e a Meta sempre impõe diversas restrições e cada vez maiores, o e-mail ainda é um canal de comunicação que tem, no caso da DDM, que tem 4 bilhões de reais em volume de carteira negociada, tem um volume enorme de e-mails. E esse volume grande de e-mails gerava uma demanda de back-office extremamente alta, né? Então, a primeira coisa, você não vai começar com todas as soluções, mas hoje a gente tem um agente que consegue negociar por e-mail que funciona impecavelmente. E foi uma solução que Tirou hoje... 3 caboclos que ligava lá e agora é um... Aí não descansa, não tira férias. Exatamente. Trabalha 24 Mas onde é que melhorou a eficiência? E tem resiliência, né? Porque eu acho que seu negócio tem muito a ver com vendas, né? Que é aquela coisa, tu recebe mais não do que sim. Então você tem que ter o fator emocional, né? E o que acontece? Eficiência. Por quê? Porque se a pessoa, às vezes, chega em casa tarde do trabalho, chega às 11 horas da noite, a DDM funciona só até às 20 horas. Então, a pessoa chegou às 23 em casa, mandou um e-mail querendo resolver. A IA vai responder. E vai fazer o acordo da pessoa, entendeu? Ela poderia fazer por outros canais, sim, mas a gente está aqui especificamente tratando do e-mail. Então, assim, essa solução ela já é um produto de prateleira da DDM. Eu vou dar alguns outros exemplos. Nós, hoje... temos um agente que faz a negociação de WhatsApp muito bem feito. Hoje, com as negociações... Quando você fala solução de cobrança, desculpe te cortar, claro, mas lógico. Quando você fala de solução de cobrança, uma das coisas que a galera... e agora eu vou puxar a sardinha para a galera do digital, onde eu e a Nath estamos muito envolvidos, né? Tem muita coisa que acontece no mundo digital que não é uma inadimplência clássica. O que é inadimplência clássica? O cara não pagou porque não tem dinheiro. Ele sabia que tinha o débito e não vou pagar. O cartão não debitou, mudou o número do cartão. Esse é clássico. Cara, e assim, eu vou te dizer que tem alguns caras que assim, tem 25, 30% de inadimplência e desses 25, 30% de inadimplência, 24,5% Puta, esqueci, o cartão trocou, o cartão viu o e-mail não debitou, do boleto. não viu o e-mail, caraca. Não é que o cara tá inadimplente. Tecnicamente ele está inadimplente, mas Sim. a causa da inadimplência isso, não é falta de grana. Não é falta de grana. É isso. Então, assim, esse é um ponto que eu estava falando dos agentes, mas eu quero chegar lá para falar sobre esse tema também. O que acontece é o seguinte, Klaus, vários agentes têm condições de atender os canais diferentes. Hoje, a gente tenta fazer com que a jornada do devedor, do cliente inadimplente, seja a melhor jornada possível. Então, hoje a gente tem uma preocupação muito grande com jornada. E aí, quando ele está no e-mail, é e-mail, quando está no WhatsApp, é WhatsApp, quando está no SMS, é o SMS. Então, a gente se preocupa. Quando ele quer falar na rede social, fala na rede social. Então, a gente respeita essa questão da jornada. Tá? E isso, quando você está alinhado com o cliente, pequeno e médio empresário, que você vai começar... A gente monta uma estratégia de cobrança para aquele pequeno e médio empresário e está alinhado. Eu acho que é muita questão da venda. Né? Quando você faz a venda certa, a cobrança passa a ser possível, não é cara e vai alcançar o objetivo com eficiência. Eu acho que o ponto é exatamente esse, tá? Eu não vou deixar de responder o outro ponto não, tá? Mas assim, eu acho que primeiro tem isso. Tem dinheiro na mesa, não é caro, dá para fazer, mas a dificuldade é esse alinhamento, tá? E aí, te respondendo... Só, pegando o gancho, né, do alinhamento, quanto tempo demorou para você treinar esses agentes, assim, da implementação? Para a gente entender que não é uma varinha de condão. Excelente pergunta.
Também de forma direta. 2 anos. Não foram todas Porra, as... achei tempo pra caralho. Então, mas assim, hoje é que eu... Eu treino hoje um negócio com 3, 4 meses, bom... Enfim. Mas aí vamos ver o nível de eficiência primeiro, que ele tem, né? Não foram todos os agentes construídos no mesmo tempo, tá? O que eu digo hoje, os agentes que nós temos funcionando dentro da nossa operação, o primeiro eu comecei há 2 anos atrás. E aí, hoje, o grau de maturidade que ele tem, e aí que eu te digo, é muito, muito grande, né? A acurácia dos agentes é muito boa. A acurácia, eu aprendi a usar essa terminologia também, tecnologia, tá? A gente não usava muito, não. Mas a acurácia, ela só acontece com treinamento mesmo, não tem jeito. É que nem o ser humano, né? Você tem que treinar esse é um problema, claro, né? O pessoal acha que inteligência artificial vai botar lá pra funcionar. Ela vai fazer um monte de merda, igual criança. Criança precisa ser treinada. Isso, tem que treinar. Por isso que eu falo, é o alinhamento. E é um tema sensível, né? Imagina, tem 1 milhão de variáveis. Eu tenho essa questão hoje dentro da DDM com meus pares. Quando eu falo, olha, pessoal, preciso de um investimento para essa ferramenta aqui. Aí eu aprovo o investimento, eu vou lá, compro o investimento, trago dos Estados Unidos, vem, boto, não sei o quê. Semana seguinte, na reunião de diretoria, e aí, Cadê? já está funcionando? Cadê o resultado? Peraí, nem começou ainda. Então, alinhar a expectativa com relação é o alinhamento. É o alinhamento. E aí, eu vou responder a segunda parte da pergunta, tá? Falar do planejamento, aquela... que eu chamo de planejamento. A cobrança não é mais igual que era antigamente. Não. Quando você pensa em cobrança, que você imaginava, quando você via um filme que tinha uma empresa de cobrança, era aquele prédio, né? Prédio. Milhares vários andares, de telefonistas. Um monte de gente cobrando. Eu lembro da conta que você a conta que era uma coisa... Alma viva, atento. Uma vez eu fui num escritório da conta que eu fiquei chocada com a quantidade. É uma coisa... Aquilo lá, bicho, eles ainda são grandes, tá? Mas assim, não é mais... eu não tenho dado, não vou saber te dizer. Mas eles viraram muito também, eles além de cobrança, agora fazem muita venda ativa, né? Usaram o posto de trabalho e estão diversificando pra caramba. Diversificaram e assim, diminuiu. Eu te asseguro que, sem dúvida alguma, já não estão 1/5 do tamanho. Com certeza. Não digo faturamento, que também não conheço, mas de estrutura física, pessoal, sem dúvida nenhuma. Com certeza, tá? Não tem a menor dúvida. Mas assim, então a cobrança, que se tinha aquela imagem daquele monte de gente, isso já não existe mais. A DDM mesmo, ela hoje investe muito em planejamento. Eu não posso falar que é a principal área da empresa que causaria ciúmes, né? O pessoal defende seu, gente gestão da empresa não vai gostar muito de ouvir isso, mas sem dúvida alguma, o planejamento quando a gente pensa em operação, em call center e tal, com certeza o planejamento ele é fundamental, porque entra nisso que você acabou de falar. Tem a inadimplência que o cara não pagou por falta de dinheiro. Ele não pagou porque o cartão que estava na recorrência não debitou. Isso você não identifica com a pessoa no telefone cobrando. Isso você identifica no planejamento, no comportamento, na análise do dado do cara, na análise do track record que você tem do cliente. Então, isso tudo está dentro da área de planejamento. Isso tudo E hoje vocês inteligência de dados, né? Inteligência de dados. E hoje vocês têm esses dados, imagino, por segmento, ou toda vez que você recebe um projeto, você se debruça para poder entender a realidade do cliente, modelar. Hoje eles estão muito em educação, né? A DDM, ela começou na educação, ela é muito nichada no segmento educacional. Então, isso pra gente acaba meio que facilitando, digamos assim. Você já tem uma régua. O entendimento. A régua muda. A régua muda muito. Muda hoje pelo DDD, muda pelo tipo de curso, muda por várias, mas tudo isso já está mapeado. Sim. Então, a inteligência que a DDM tem hoje já
consegue... Inadimplência do curso de medicina é outra, do curso de contabilidade é outra. É outra, tipo, a medicina total. Em São Paulo e, sei lá, contabilidade medicina... na Paraíba. Réguas completamente distintas. Diferente. Datas de abordagem são diferentes para pagamento. Eu lembro muito que eu aprendi também, naquela época a DDM teve uma filial no Amapá, e eu não conhecia. E quando nós fomos entender a realidade do Amapá, que tinha uma inadimplência de 40 e tantos %, eu falei, como é que uma empresa funciona, né? Com uma quase metade da receita era inadimplência. Aí foi fácil identificar, porque 80 e tantos, eu não sei se a realidade ainda é essa, nós não temos mais operação no Amapá, mas 80 e tantos % da população era funcionário público e recebia no dia 30. Então, assim, todo mundo que tinha mensalidade para vencimento no dia 5 ou dia 10, eles não pagavam. O dinheiro acabava. A estratégia era adequar o fluxo. Exatamente. Não era uma... A gente mudou a data, a gente mudou todo o cronograma de pagamento. Mudar para o dia 30 e acaba com o problema da inadimplência. Então, a gente diminuiu pra caramba. É isso. Então, assim, existe essa realidade. Você tem que estudar e experimentar. E outra coisa, orientar o cliente. Quando a gente fala para o seu público de pequenos e médios empresários, é pouco provável que tenha algum grande especialista de cobrança no time. Não tem. Uma empresa... Não tem. Ninguém no máximo um assistente. No máximo, já verdade, assim, o que acontece nos pequenos e médios empresários? Né? Geralmente a galera tem o cara de vendas, que quando não está fazendo venda, está cobrando o cara que ele vendeu, que não pagou. É isso. Ou então, bota a secretária ou assistente administrativa, porque no tempo ocioso dela, para fazer uma ligação aí, para ver se consegue recuperar alguma coisa. É isso. Você não tem inteligência nenhuma. É a pessoa que pega no telefone e tenta recuperar qualquer coisa lá. Então, é totalmente possível. Existem hoje soluções... Eu não gosto da expressão plug and play, mas assim... semi-plug and play. Plug and pray. Vamos rezar para que ela funcione. Mas tem soluções empacotadas para que a gente consiga adaptar a realidade dos médios. Mas o mais importante, mais uma vez, é o alinhamento de expectativa com o empresário. O empresário fala, olha, eu tenho aqui uma carteira de 100 mil de inadimplência. Toma aí, empresa de cobrança, eu estou esperando aqui em 30 dias você me devolver 95 mil. Tudo vai dar... Não vai acontecer. Provavelmente não vai acontecer. Não, essa aí, 95 mil, eu tenho certeza que não vai acontecer. Do vídeo da DDM. Não, 30 dias? Caraca, macho, bateu no peito, hein? Deixa eu ver quem é que tem uma carteira de 100 mil de inadimplência aqui. Mas assim, é possível atender qualquer tipo de cliente, desde que seja feita uma análise e tenha um alinhamento com o cliente. Né? Eu concordo que pode... E nesse alinhamento vai ser colocado na mesa e vai ser falar. Talvez a parceria possa não acontecer naquele momento. Né? Isso também faz parte do jogo. Mas assim, para responder de forma extremamente prolixa a sua pergunta... tendo dinheiro na mesa, é possível cobrar e não é caro. Não é caro. Tem que fazer para que o cliente, para que faça sentido, o volume de investimento dele não pode ultrapassar o que ele vai recuperar. Sim, senão claro. Isso não vai fazer sentido nenhum. Por isso que a gente acredita e está aí lutando todo dia para buscar mais clientes. Você falou uma coisa enquanto você estava explicando, que de certa forma você precisa educar uma parte do cliente, né? Não só acho que no alinhamento de expectativa, mas eu imagino que educar também sobre esse comportamento do cliente final, de pagamento, nananã. E aí vocês entram em tudo isso, vocês aprofundam para poder conseguir entender também essa dinâmica? Sim, quando é a área que a gente não tem nenhuma passagem, nenhuma expertise, acaba sendo um pouco mais complexo. Uhum. Mas assim, a gente sim precisa dessa educação mútua, porque quem conhece do negócio é o empresário.
eu não conheço tão bem quanto ele. Então, entender como é a dinâmica dele, a dinâmica de crédito, concessão de crédito, a dinâmica de venda, fluxo de pagamento, isso tudo é importante para definir a estratégia. E falar a verdade. O legal do não ser o cara que é contratado dele, que está lá dentro, é bom que eu possa falar o que eu quero, né? Posso falar, olha, pela minha experiência, caminho, acho que você deveria seguir esse caminho. E ele tem todo o direito de falar, não quero seguir esse caminho. Eu falei, tá bom, não interessa, só quero te contratar se o caminho for esse. Eu falo, pra gente não interessa. Então, por isso que o mais importante é... A gente, que não é minha área, mas é a área do Eduardo, meu sócio, ele fala isso muito bem. A venda bem feita é o que vai ditar como esse cliente vai rentabilizar dentro da DDM, entendeu? Se entrou errado, se veio de uma maneira errada... Expectativa errada, mas isso é muito difícil. Mas isso é em qualquer lugar, né? Qualquer expectativa diferente daqui, de alinhamento, de venda diferente. Difícil. Mas assim, a cobrança, para mim é um prazer falar. Por mais que a DDM hoje tenha outras frentes, foi o que eu comecei a fazer, foi assim que a DDM começou. E cobrança em todas as fases, né? Fazendo antes do vencimento, e aí entra um pouco na régua. A gente, quando começa pela inadimplência, muitas vezes a gente demonstra para o cliente que o problema dele é um faturamento. Ele tem uma dor ali, uma oportunidade no faturamento. Faturamento errado. Então, muitas vezes a DDM ela atua também no faturamento. Só para deixar claro, no processo de faturamento, de gerar os boletos, não no faturamento, a receita. Sim, que a gente obrigado. fala muito de faturamento aqui. Boleto errado. Boleto errado. E aí a DDM ela acaba, muitas vezes, com a plataforma, as ferramentas, DDM Pay, todos os canais, a gente acaba... ajudando também nessa... Descobrindo, falei, meu amigo, o problema da cobrança não tem nada a ver com cobrança, né? Você tem inadimplência sim, mas geralmente se você ajustar isso daqui, você vai melhorar muito. A gente está com uma experiência agora importante, que eu não, por questão ética, a gente não vai dizer o nome do cliente, mas qual a oportunidade que nós acabamos de entrar para resolver e está sendo um sucesso muito grande. O cliente, uma empresa grande em São Paulo, tem um problema que ela vende, só que quando ela faz essa venda, a pessoa de rua faz a venda e quando ela conclui essa venda e vai internamente operacionalizar a venda, vê que existe uma restrição interna. Porque esse cliente fez aquisição de diversos outros clientes pequenos há muito tempo, é uma empresa grande, consolidada. E aí tem uma restrição interna. E por política deles, eles não podem seguir. Só que quando o vendedor vai até ele e fala, olha, você tem essa restrição interna? Ele fala, a restrição interna de quanto? Valor baixo, tal, pago. Só que o vendedor não tem condições, não tem mecanismos para receber. Ali naquele momento, mesa, né? Tipo assim, no celular. Meu Deus, o Pix tá voando, alguém pega. A pessoa não quer pagar. E mais, não é nem a inadimplência pela inadimplência. Ele quer pagar para voltar a ser um cliente. Nossa, é o melhor cenário, né? Aí por questões da companhia, não se pode isentar esse débito, que isso foi até muito discutido, né? E aí a DDM trouxe a solução. Falei, nós temos a DDM Pay. É uma base estática. Vamos trazer essa base para dentro do nosso sistema. Aí você recebe. E aí a gente faz o recebimento com gera o QR Code, gera o link, gera o vendedor Pix na hora, o vendedor gera na hora e a pessoa vai lá e paga. Nossa. Já sempre na conta do cliente, sempre sem risco nenhum. Pode falar cifras? Quantos... Olha, quantos milhares, milhões? Não, então, eu vou fazer o seguinte. Nem dinheiro, percentual de recuperação. Eu vou te dizer... Porque parece uma coisa tão simples, né? Sabe qual foi o mais importante para esse cliente? Não foi a cifra recuperada. O mais importante foi que ele, dessa base de venda que ele não conseguia efetivar, ele tinha 21% dos clientes que eram vendidos
que ele não Nossa. conseguia efetivar a Efetivar o venda pedido. por conta desse problema. O problema, o dinheiro maior não estava na recuperação. Não Tava na tava. nova venda, né? na nova venda. Era da nova venda. Então, ele reduziu para menos de 2 dígitos. É, esse problema. Incrível, muito, parabéns. muito legal essa solução. Então, não é só a cobrança mesmo, né? Aham. São soluções. Pensando no pequeno e médio empresário, vamos dar dicas para o pequeno e médio empresário. Vamos ver, ajudar ele a receber melhor e diminuir a inadimplência dele. Claro. Olhando para o que você olha do mercado, olhando para o que você sabe de estrutura, se você tivesse que dar 3 dicas pro cara dizendo assim, Vamos ó, pensar o quê? Na escola do bairro? não sei, assim, uma empresa de educação, pode ser de educação voltada para Jardim, escola. na verdade, assim, eu tô pensando como é que esse cara... 3 dicas para dizer o seguinte, 3 dicas gerais. 3 Eu dicas consigo- para esse cara de coisas que ele pode fazer hoje, já. Se você fizer isso, tem grande chance de você melhorar o Recuperar resultado o dinheiro do seu processo de arrecadação. Não vou chamar nem de cobrança, né? Porque cobrança é quando o cara atrasa, né? Na verdade, assim, ele tá atrasando, mas não é porque ele atrasa, porque tem algum problema e tal. Como é que a gente dá dica pro cara aumentar a chance dele ser mais eficiente no processo de cobrança dele? Vamos lá. Eu acho que a primeira dica, ela é uma dica clássica. É como esse cliente entra. É a análise de crédito. Todo mundo quer vender porque tem que vender e é uma regra E vendedor quer universal. O empresário, ele quer vender, 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 vender. Sim. Mas a regra principal é análise de crédito inicial, né? E aí, né, não é uma coisa que gera... Pode ser uma análise de crédito estruturada, Sim. uma coisa mais Eu robusta. vou dar um exemplo disso para a galera do digital que eu implementei numa empresa. Mas Tá. porque o grande lance é o seguinte, vamos falar de análise de crédito, que já que você fechou a primeira dica, tem uma coisa que a gente faz assim, né? Principalmente no mundo do marketing digital, você compra a plataforma, compra o cartão de crédito. Precisa fazer análise do cara que está comprando com crédito, porque o crédito já está sendo analisado ali. E aí a galera fica na dúvida de liberar o cartão de crédito na recorrência, que não é bloquear o valor total do limite, Aham. é botar o cara na recorrência ou no boleto, porque daí aumenta pra caramba o risco de inadimplência Isso. desse cara. E eu falei assim, nós vamos fazer um teste. O que você vai fazer? Libera pra todo mundo sem fazer análise de nada. Nenhuma. E vamos ver o que bicho vai dar. Mas o produto que a gente estava vendendo, ele não tinha custo marginal. Se você vendesse 300, o custo de vender 300 a mais ou 300 a menos era o muita mesmo. realidade de infoprodutor, né? Muita realidade de infoprodutor. Então, bota pra dentro. Foda-se, vamos ver o que vai dar. A gente fala, tá vendendo login e senha. Vendendo login e senha. Eu tô vendendo login e senha e tal, acabou, blá, 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 blá. Eu falei, cara, agora começou a gerar Aí vieram, a inadimplência. vieram Aí os agora eu números faço. do negócio. Vieram os números de inadimplência. Eu falei, faz o seguinte agora. De todo mundo que ficou inadimplente, puxa o score de crédito. Mas eu puxei depois. Aham. Eu abri a boca toda e deixa vir depois. Pra entender mesmo qual era a carteira. Aí eu falei, vamos mapear todo mundo que estava inadimplente. Aí todo mundo que inadimplente, eu falei, agora pega o perfil. Aí agora vamos tentar cobrar. Cara, a gente traçou que claramente quem tinha score de crédito abaixo de 500 não pagava. Você podia fazer o que você quisesse que esse cara não pagava. Ele pagava 1, 2, não adiantava. Uhum. No próximo lançamento, na próxima coisa que eu fiz, eu falei assim, libera Pra quem tem mais. para cartão de crédito e boleto e para cartão na recorrência faz a análise. Uhum. E libera só para quem tem score acima de 500. A inadimplência foi para quase 0. Então, assim... Você entendeu o comportamento. É isso. Então, quando a gente fala sobre... E você deu uma acho que assim, a primeira dica é óbvio, analisar o crédito. É entender o perfil do cara, né? Porque assim... achar que fazer inadimplência sem dados, sem conhecer com quem está comprando de você é burrice. Então, eu acho que a análise de crédito é um jeito de você conhecer melhor o perfil para quem você está vendendo, né? E acontece isso. Você consegue, às vezes não é o problema. Com uma ação, você reduz a inadimplência de forma enorme. É óbvio que eu fiz um teste controlado, né? O risco de perda era 0. Né? Porque não tinha nenhum custo marginal associado. E dá para fazer. Que né? talvez tu não consiga replicar a mesma estratégia para vários outros negócios. Não dá, mas ok, é uma exato. forma.
sempre vai existir. Não, mas você pode fazer Mas você pode maneira. fazer a análise em cima da carteira de inadimplência atual. Eu teve um outro cliente que o ticket dele era mais alto e ele tinha custo associado. Aí eu fiz um outro teste. Aí eu falei assim, fecha tudo. No próximo lançamento, abre um pouquinho. Aí nós fomos abrindo. E aí foi Fomos entendendo. descendo. Foi descendo. Qual era o tamanho do problema? Em vez de abrir de uma vez porque o risco era zero e entender o perfil, eu fui descendo até onde eu cheguei. Aqui eu não tô ganhando nada. Aqui começou a dar problema, porque esse cara não paga de jeito nenhum, eu não recupero de jeito nenhum. Aí eu travei ali. Então eu setei Qual era o tamanho da abertura de crédito que eu podia fazer para o cara no boleto, no cartão na recorrência que o cara podia fazer. Isso, sensacional. Eu acho Tem que testar. Exatamente. Tentativa e erro. Tentativa e erro. É isso. Segunda dica. Segunda dica para o empresário. O que acontece? Por que a cobrança ela acaba muitas vezes ficando de lado? Porque a pessoa, quando tem a inadimplência educacional, ela vai gerar em torno ali de 10%, 12%. Isso é uma inadimplência histórica acumulada do ano, tem, obviamente, sazonalidades e tal. Mas final isso. do ano, final de período e tal, aumenta, a média diminui no e tal. ano fica dentro desse percentual. E cada negócio, cada segmento tem o seu histórico, cada um vai saber o seu número. E quando você fala em 10% de inadimplência, o empresário, ele fala, bom, de 100% do bolo, eu vou dar atenção para o 10% ou para o 90%. É natural do ser humano que ele vai olhar com muito mais força, e é isso mesmo que tem que ser, tem que olhar para os 90%. Né? Ele tem que gastar a energia dele muito maior no 90%. A dica a minha segunda dica é o seguinte: se ele não tiver energia disponível para olhar para o dinheiro que tem na mesa, ele necessariamente tem que encontrar um parceiro. Ele necessariamente tem que encontrar uma empresa, e a DDM está disponível e à disposição para conversar, para poder achar um modelo ideal, mesmo que não seja um modelo de atuação desse parceiro, mas de uso de ferramentas, uso de tecnologia e tudo mais. Sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é a segunda dica. E aí eu já vou avançar para a terceira, que essa terceira dica ela é um pouco mais polêmica. Polêmica? Polêmica pelo seguinte. Polêmicas! Pelo seguinte, fez muito bem, fez muita diferença para a DDM, e a gente faz isso desde sempre, investir na educação, no estudo dos seus profissionais, tanto dos sócios quanto dos colaboradores como um todo. Você ter essa mentalidade de estar sempre estudando coisas novas, e aí eu quero chegar na inteligência artificial, tá? E aí te peço ajuda para você também desenvolver o tema. Eu acho que a dica de ter uma pessoa olhando para a inteligência artificial dentro da empresa vai fazer toda a diferença. Mas por que é polêmico? Agora eu fiquei curioso com a polêmica. Por que é polêmico? Tá polêmico? Porque quando você... Existem vários perfis, né? Agora não tem nada de polêmica. Não, mas eu me deparo muito. De você implementar um departamento, por exemplo, de não, tecnologia. Mas eu acho que aí... Tá, beleza. Aí tá errado. Quebrar o paradigma. Quebrar o paradigma do empresário. Você deve se deparar com muitos empresários que entendem que quem entende... dizem que quem entende do negócio são eles e é aquilo dali. Eu sei como é que funciona. Você está querendo me dizer como que eu vou fazer com o meu negócio, entendeu? Então, sim. assim, é por isso que eu digo que é polêmico, tá? Mas eu acho que assim, isso é perfil... quebra de paradigma, né? É o que eu chamo de empresário... dono de padaria, né? É o cara que tem um lápis atrás da orelha e fala, esse negócio aqui, quem sabe sou eu, me deixa aqui e tal, etc. Esse cara isso, mas assim... E aí, então eu vou tirar a polêmica aqui da mesa e vou falar assim, olha para a inteligência artificial. Alguma coisa na inteligência artificial vai mudar o jogo da sua empresa. Eu acho que essa dica, ela faz sentido pelo seguinte, e quando eu digo inteligência artificial, não é passe a usar o ChatGPT. Não é isso.
Não, no mínimo faça. Não, tudo bem, No que mínimo comece por aí. Não, mas é que eu acho que isso aí, eu tenho uma visão sobre inteligência artificial que deveria servir para todos, dado que a gente entrou nesse lado. Eu acho por o isso seguinte, que eu pedi tua ajuda. Então, mas é que eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, para qualquer coisa, para cobrança, para e tal, etc., é que a gente está falando de usos específicos para funções específicas. Mas eu acho que a inteligência artificial, ela é o novo Excel. É o inglês de 20 anos atrás, que todo mundo tinha que ter. Então, assim, não é que você tem que aprender a tecnologia e implantar. Ela precisa ser nativa sua. Igual o inglês igual o aprender a fazer o Word igual o Excel é. Ela vai virar uma ferramenta de dia a dia. Igual isso aqui virou. É isso aí. Virou mesmo, né? Então, assim, o cara tem um computador. Caralho, computador. Hoje, cara, o que o computador do final da década de 90 fazia, esse celular hoje aqui faz muito mais. 855.999 7 vezes mais do que ele fazia. E quantas empresas isso quebrou, né? Exemplo Kodak. Não, mas você viu a reportagem, é que a gente, de novo, estamos no dia 6 de fevereiro. Saiu hoje uma reportagem do cacete da Apple, que a Apple tá lançando um novo device que tem uma câmera que você vai pendurar aqui, de inteligência artificial, que vai funcionar como telefone, que você vai conectar com a porra toda, que não é um celular, que é para quebrar o iPhone. Então eles estão usando a estratégia de eles mesmos criarem uma empresa para quebrar ele. E a reportagem, o cara tava falando isso aqui, a gente não vai ser a Kodak, a gente vai disruptar o próprio mercado. Então, tem um device saindo, é um device é desse tamanho assim, um quadradinho, tem uma câmera frontal. Black Mirror total, né? Bota aqui com uma câmera, o cara vai... Quando a gente vai usar roupa prateada. Wearable. Vai estar tudo... O cara vai botar um negócio aqui e o cara vai ser... Tu conecta, fala... Bicho, vai fazer tudo que o celular faz e mais alguma coisa. Vamos virar um robô. Então, assim, eu não sei... Assim. Não, mas assim, eu ia falar isso, né? Que, tipo, hoje o celular, o smartphone, ele é como se fosse um apêndice do nosso próprio cérebro. Tipo, você sabe telefones de cabeça? Eu não sei mais. Eu só sei o da casa da minha mãe, porque na época eu gravei. Mas hoje em dia eu não sei nem o do meu marido de cabeça. É isso. Eu não sei o telefone da Malu, minha filha. Eu não sei o telefone da cabeça de Malu, porque tem um problema. A Malu é a única que não tem um telefone parecido lá em casa. Porque todos os telefones lá de casa... tem o mesmo início, só muda o final. Não, ele tem o mesmo final, só muda o início por um dígito. Então... Nossa. Fácil. Né? Meu, da Raquel e do João. E a gente não conseguiu pegar o da Malu igual. Aí fudeu, não consigo decorar. Consegue decorar. Agora, se você me perguntar o telefone de um amigo meu... Da época de colégio. De escola. Mas porque não tinha... Sim, claro. Aí você gravou e beleza. Exato. Agora... Então, assim... Mas eu acho que a inteligência artificial... Calma aí, deixa eu desenvolver um raciocínio. Eu acho que essa coisa do nativo vai chegar nesse nível. Vai virar um apêndice do seu cérebro. Você vai ter coisas que você vai fazer de uma forma tão natural com a inteligência artificial que você não vai saber fazer só pelo teu próprio cérebro. Vai ser meio Jetsons, né? A gente já é meio Jetsons. Vai ser. Fulano, abre aí um negócio aí pra botar pipoqueiras. Tipo marca isso. Pra mim, a Alexa hoje já deveria estar fazendo isso, A geladeira lá de casa, né? Ela Olha, já tá faz, acabando. pô. Já, o meu não tá conectado com porra nenhuma. A geladeira de casa, né? Manda fazer a compra. Acabou o leite, posso comprar? Tá conectado ao Walmart, ela já compra. Tá vendo aí? A minha não tá fazendo isso ainda, não. Assim, por enquanto eu problema. peço pra Simone, babá. Acabou o leite! Você está ultrapassado. Vou aposentar a babá, coitada da Simone. Antes de sair da DDM para vir para cá, eu deixei o Manos AI fazendo uma apresentação. Eu tenho uma reunião daqui a pouco e eu já tinha meio que os dados eu já tinha. Eu escrevi o que eu queria, deixei lá fazendo a apresentação e saí. Vim gravar. Quando eu voltar... Eu tenho usado muito o Cloud, né? Pra ir também, pra análise e tal, o relatório. Eu fiz exatamente isso. Eu, exportei uma base de dados, dei o prompt no Cloud, eu já sei que ele demora mais ou menos uns 15 minutos. Eu saí, fui tomar café, voltei e tava com o relatório pronto. É isso. Eu tô precisando trabalhar melhor. E tem que entender... E aí, essa é a dinâmica do negócio. Você tem que entender qual LLM faz o melhor tipo de serviço. Então, para apresentação é uma, para
conversar sobre planilha é outro, para conversar sobre é outra, e aí você tem que descobrir isso, e isso muda o tempo todo, lança o tempo todo. E na pós-graduação eu estudei e só tinham 4. Agora é 4 por dia que criam. 4 por dia. Muito bem. Então, dica 1. Dica 1, análise de crédito. Análise de crédito. Dica 2, acha um parceiro. Dica 3, inteligência artificial para fazer mais eficiência para essa parada toda. É isso. De bola. Faz seu pitch, Cris. Procure a DDM aonde? Aonde acha a DDM? A DDM hoje ela é a empresa que busca, no nosso planejamento estratégico, nossa frase foi, a DDM sempre buscou ser a maior e melhor empresa de crédito, cobrança e serviços financeiros do segmento educacional. Eu fico tão feliz, porque eu não sei se você sabe, Brunão. Brunão, nosso assessor para assuntos aleatórios no podcast. Brunão, que quem fez esse planejamento estratégico fui eu. Eu fico tão feliz quando ele fala isso. Ajudou, né, mano? Isso não tem ideia essa frasezinha. Essa frase demorou uns 3 dias. Literalmente. Mas saiu. Mas ela virou mantra, né? Não, virou mantra. Ela virou mantra. Cara, mas é de novo. Aí agora, e qual é o KPI de sucesso pra saber se você vai ser a maior e a melhor? Então, aí tem vários. E quando eu apresentar um dos que o Klaus inventou lá na época, ele vai cair pra trás, que esse ano foi horrível, mas. Faz parte. Tudo bem, abafa, faz seu pitch. Faz parte. A DDM, ela é uma empresa que atende todos os clientes de tamanhos de cliente. De educação. Ela tem a sua sede no Rio de Janeiro e abrimos no ano passado uma filial em São Paulo, que está crescendo bastante. Tá aqui o convite para você ir nos visitar, por favor. Estarei lá. Ambos. E já até estão crescendo, o negócio lá está andando bem. Que bom. Bem, graças a Deus. E a DDM está à disposição, entrem no nosso site, conheçam as nossas soluções, grupoddm.com.br ou nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, só colocar Grupo DDM que vai ser um prazer. Vou deixar aqui embaixo na descrição do episódio. Atendê-los. Pergunta final do episódio. Pergunta final, Cris. Para ser o nome do nosso podcast, Be a Giant Podcast, para ser um gigante na eficiência de pagamentos. O que é, na sua opinião? Nossa, a versão curta da resposta. Então. Sem a gente gravar um episódio novo. Então, eu vou resumir isso também, porque também é uma coisa que virou, que está na cultura da DDM. Seja obstinado. Tenho certeza que meus sócios vão adorar que eu tô falando isso. Seja obstinado. Eu acho que quando você está com tudo bem planejado, com tudo muito bem definido, trabalha com afinco, seja obstinado que dá. Eu acho que é isso. Maravilha. Muito bem. Galera, até o próximo episódio, hein? Fui!